Quando eu toquei em um palco grande pela primeira vez, eu percebi três coisas que ninguém tinha me falado antes e hoje nesse vídeo, daqui a agora, eu vou te falar. Três coisas para você prestar atenção aí quando você chegar no palco grande, você tá mais preparado. Bem-vindos, welcome, tô brincando, zoeira. Gente, bem-vindo ao canal, meu nome é Fiuza. Vocês já sabem que aqui o papo é sobre guitarra, sobre música em geral. Eu queria começar o vídeo já falando sobre esse primeiro tópico que é muito importante, que é a preparação. Preparação, eu acho assim que é o mais importante, na verdade, da vida do músico, porque se você não está preparado, quando você chegar lá, as coisas não vão dar certo de forma alguma. O que estava na sua mente vai desaparecer, tá? Não adianta você achar que você, tipo, pô, vou só dar uma passadinha, chega na hora, cara, o nervosismo toma conta, e a gente vai falar disso também. O nervosismo toma conta e você acaba esquecendo, então você não se prepara. Você não se prepara fisicamente e mentalmente, você chega lá e tudo vai dar errado, tá? Esse é o primeiro ponto que você tem que focar. Apareceu uma oportunidade de um palco grande lá. Aí você se preparou, primeiro passo, né? Se preparou. Então, quando você chega no palco grande, aí que você se depara com outras diversidades. Que é o quê? É o que acontece no palco pequeno, porém, né, em proporção muito maior. Não adianta, a proporção é muito gigante, tá? Eu me lembro quando eu toquei a primeira vez, cara, no Farraial, era um palco gigante, cara. Para começar, eram 2 palcos. E cada banda tem o seu horário. Então, se você chegar lá, esse é a segunda coisa que acontece no palco grande. Você tem que ser educado, tá? Você tem que ser uma pessoa educada. No que sentido? Em todos. Tanto com as pessoas que você está convivendo ali, e também ser um músico educado, que você chega, tá, o Rode montou suas coisas, ou é você que montou certinho, testou ali, já viu que saiu o som, já tá rolando, não fica tocando, cara. Enquanto isso, os músicos não podem ficar tocando, porque tem um painel lá, né, tem um painel assim, um telão, tava escrito lá, o dia que eu passei som, do lado, era Ana Castela. Então o pessoal estava passando som lá, e a gente montando as nossas coisas. Então, por exemplo, se eu já montei a guitarra que é rápido e comecei a fazer barulho, vai atrapalhar o pessoal de lá. E tem horário, gente. Era 1 hora cravado, se eu não me engano era 50 minutos, alguma coisa assim. 1 hora. E tem um painel lá. Quantos minutos falta para sua passagem acabar. Então tem a montagem. Beleza, montagem tanto tempo você tem enquanto a outra banda está passando o som. E nesse momento você tem que ficar na sua postura. Então, ser educado, tá? Então chegou no seu momento, pede suas coisas, presta atenção no que você está ouvindo, porque no palco grande você tem um grande, assim, não é um problema, mas você tem um vácuo ali, né? Tem a banda, tem o vácuo e tem o side, aí tem o cantor ali, então você tem um vácuo de som ali. Quando você sai, você dá um passo, você perde a referência de trás do seu ampli, e na frente o side você não chegou ainda, então você tem que andar um pouco mais para chegar no side. Então você tem que se adequar ali com o momento, como você não está acostumado com palco grande. Então pede no seu fone, sempre pensa nisso, ó, eu vou ter esse vácuo, então preciso estar me ouvindo bem. Você fala, não, estou ouvindo o meu ampli. Mas se você ficar só com a referência do seu ampli e não colocar no seu fone, quando você precisar dar uns 2, 3 passos para frente para fazer um solo, alguma coisa, tá, você vai ter a referência do side. Se o cantor não gosta muito de ouvir a guitarra, você vai ficar sem referência da guitarra. Então, coloca no seu ouvido, deixa ali, escuta bem seu instrumento, porque você pode, nesse momento de interagir com o cantor, você ficar sem se ouvir e pode errar, né? Aí quando eu já toquei no Allianz Parque, já foi outra experiência, porque é um estádio, então parece que tem um reverb, cara, é assim, absurdo, gigante, tem um reverb gigantesco no estádio, cara, é uma coisa de louco, cara. A questão de passagem de som é a mesma, tá? Sempre ter coisas ali reserva, deixa na pedaleira. Eu deixava no bag, cara, e se acaso arrebentar uma corda, você tem um instrumento reserva. Se você não tem, deixa uma corda aqui já, as cordas fáceis aqui, para acontecer de o Rode trocar para você onde tá. Já tá aqui, ele já pega e já faz. E o terceiro, cara, né, apesar desse segundo ser mais amplo, não vou falar tanto desse segundo, porque é um assunto muito extenso, né? A gente ia ficar falando desse segundo por muito tempo, né? A questão disso de respeitar as passagens, né, do momento de cada um,
de ver bem, né? De estar bem vestido, de estar bem portado. Só que a gente chega no terceiro. Ficar nervoso, você não fica ansioso, cara. Até no jeito de tocar, né? Até emendando uma coisa lá no primeiro. Aquilo que você ensaiou, cara, toca aquilo que você ensaiou. Não fica inventando, não fica querendo improvisar no horário lá do show. Você fala, poxa, vou botar um negócio. Cara, faz o simples, cara. Se de repente bater um nervosismo, cara, aí vai sumir tudo da sua mente. Porque no momento, cara, vai dar um frio na barriga, cara. Quando você olha aquela multidão, cara, é absurdo aquele tanto de gente. Você fala, caramba, bicho. Primeira coisa, se eu errar aquele solo X, você já pensa isso, cara. É meio que natural. Então, se você não se preparar lá, vai chegar nesse terceiro tópico, você vai esquecer tudo, você vai ficar nervoso, vai bater ansiedade, você vai ver aquele povo, você vai assustar, cara. Você vai assustar. Eu acho que a maior dificuldade de tocar num estádio, cara, até de não se ouvir nos momentos, às vezes, do show, acaba acontecendo um problema técnico, alguma coisa ou outra acontece, você acaba não se ouvindo bem, dá algum probleminha, mas o lance do nervosismo, cara, é muito sério. Porque isso aí faz com que você esqueça tudo que você aprendeu, cara. Tudo que você estudou. Então você precisa se controlar mentalmente. A ansiedade não pode tomar conta de você naquele momento. Tipo, você fica meio apreensivo, fica assustado. Faz parte, lógico. Mas nesse momento você tem que pegar e respirar com calma, pensar, poxa, estudei tudo, tá tudo certo. Eu acho que com o tempo você vai se soltando mais. Então é um lance de se acostumar mesmo, sabe? É um lance de você ter o costume de estar naquele lugar. É algo que você não está acostumado, cara. Então vai preparando a sua mente aí para que você possa, poxa, quando eu chegar lá eu tenho que estar preparado mentalmente, tenho que ter estudado, tenho que ser educado. Cara, N coisas. Aqui eu estou falando só de 3, mas tem muita coisa para se falar. Tá? Se você está gostando desse assunto, gosta desse tipo de vídeo, deixa aqui no comentário. E se você já entrou aí no comentário, vai ver que tem uns links aí. Tem um link do quarto ao palco, que é o meu treinamento falando sobre como você chegar nesses grandes palcos, como você viver de música, como se portar, como fazer contatos. Enfim, fica à vontade para dar uma olhada aqui também. Tá? Obrigado por esse vídeo. Foi muito legal estar aqui com vocês falando sobre essas experiências. São vídeos diferentes aqui do canal. E até o próximo vídeo.